Meu chamado espiritual. O primeiro passo, quando eu tive um chamado espiritual, foi um convite para olhar para o outro. Então eu peguei e botei o holofote no outro. O que o outro representava na minha vida, quem eram os meus heróis ou quem eram os meus algozes, porque para a gente, assim, ou tudo que tem de ruim é o outro, ou também tudo que nos salva é o outro. Eu estava naquele momento que o outro era tudo, então eu vivia para servir, eu achava que ser espiritualizada era servir o outro, e aí eu botei o outro. O que eu vim fazer? O que é meu, o que é do outro? O que o outro representa na vida? Quando eu me envolvo na vida do outro, porque eu ajudava, queria me meter na vida de todo mundo, achando que eu estava arrasando, que eu era a salvadora. Foi assim que eu iniciei, né? Então, eu sou a ego espiritualizado, é o nome que a gente dá para isso, eu sei. Então eu dava conselhos, eu me metia na vida das pessoas e eu vivia a vida pro outro. Esse foi o primeiro ciclo da minha jornada, esse foi o meu grande chamado. Eu tava nisso, achando que estava arrasando, achando que ali eu já era espiritualizada. Era só o início, era o primeiro movimento, era um momento ilusório, porque eu fiquei por um tempo, mas teve início, meio e fim. E qual foi o fim desse ciclo? É quando eu vi que não era sobre o outro, era sobre mim. A segunda parte da minha jornada, olhar para mim. Aí quando eu vi que não era sobre o outro, era sobre mim, eu virei o holofote, sabe? E tudo era eu. Gente, foi muito difícil. Primeiro porque eu descobri que eu era meu herói, mas que eu também era o meu algoz, que quem criava a minha realidade era eu, que minhas ações e minhas escolhas estavam fazendo a minha vida ser daquele jeito e que a culpa não era do outro. Essa foi muito difícil. Primeiro eu fui no fundo do poço, me achando terrível, achando que eu não sabia nada, que eu era uma fraude. Por quê? Porque se eu, que me achava tão espiritualizada, era a pessoa que estava criando aquele tipo de vida que eu não queria mais, então eu não sabia nada, eu não sabia fazer. Quando tu põe holofote para ti, e por isso muitas vezes a gente não põe, é porque a gente não ilumina só a nossa luz. A gente tem que iluminar também a nossa sombra. Quando eu botei holofote em mim, eu vi muita coisa que eu não queria ver. Eu vi muitas características, personalidade, escolhas egoístas, inveja, ciúme que eu não queria ver. Por isso que a gente tem mais facilidade em olhar para o outro, em ver a vida do outro, em julgar o outro, em achar o que é melhor para o outro. Mas a gente tem dificuldade de virar esse holofote para nós. E eu, por quê? Porque olhar para mim não foi uma parte fácil. E agora vem o terceiro nível. A parte 3 foi minha vida. Então na parte 3 eu só queria olhar o que tem de bom na minha vida. Aí o holofote foi para minha vida, o que eu não quero mais na minha vida. O que eu ainda quero. O que antes era um sonho e não é mais. O que antes me deixava feliz e agora não me deixa mais. Parece que a minha vida não combinava comigo. Porque lá na fase 2, quando eu olhei para mim, eu me transformei, eu descobri uma nova Adriana. Agora eu olhava para aquela vida e dizia, gente, essa vida eu não quero. Gente, essa nova versão da Adriana não quer essa nova versão da vida. Parece que eu estava vivendo a vida de uma outra pessoa. E era. Porque era da minha versão anterior. Então, eu olhava para aquela vida e dizia, ok, então tá, eu não quero isso. Como que eu faço para ter diferente? Só que antes de tu entender o que tem que fazer para fazer diferente, tu vem da fase de não gostar o que tu tem hoje. Eu passei uma fase que a minha vida era a pior vida do mundo. Era horrível, tudo eu reclamava, nada eu gostava. Por quê? Porque primeiro tu se identifica com o que tu não quer, para depois tu trilhar a jornada do que tu queres. Esse é um caminho natural. E cada vez mais que eu olhava para a minha vida, mas eu vi o que eu não queria. Até depois eu ir para a minha quarta fase, que é olhar o que eu queria. A parte 4 é como eu construo a vida que eu quero. Então primeiro eu olhei para o outro, depois eu olhei para mim, depois eu olhei para a minha vida, o que eu não quero. Agora como eu construo a vida que eu quero. Aí foi a fase que eu acho que eu mais estudei, porque eu fui buscar ferramentas, recursos de como criar a vida que eu queria. Aí eu fui para dentro dos meus gatilhos mentais, que eu gosto muito, faço muito uso, meu próprio autodesenvolvimento, porque se eu entendi que eu era co-criadora da minha vida, quanto mais eu me desenvolvesse e olhasse para mim, mais eu construía a vida que eu queria. Acho que a minha quarta fase, meu quarto ciclo, foi conciliar a minha versão, essa Adriana, com a vida que ela quer ter.
Eu acho que esse foi a minha grande chave. E isso tu faz concomitante, se desenvolvendo e ao mesmo tempo fazendo escolhas pelo seu desenvolvimento. Eu sempre falo, né? Quando a gente se conhece, a gente faz escolhas pela nossa alma. Quando a gente não se conhece, a gente faz escolhas pela nossa mente. E eu acho que esse quarto ciclo foi as escolhas pela alma. Aí a alma falava mais alto que qualquer coisa que essa minha mente que ferve ficasse. Esse foi o meu quarto ciclo. E vou compartilhar o quinto, e esse que é o que eu estou nesse momento. Acho que a quinta fase, essas fases, todas que você viu nos vídeos anteriores, tiveram início, meio e fim. Quando ficou um fim, é como se fosse a carta do mundo, que significa o quê? Eu troquei de livro. Durante elas eu virava de capítulo, virava de página, mas quando eu virei o livro, é quando aquele ciclo tinha encerrado e eu passei para um próximo. E esse que eu tô agora, que eu vou compartilhar, não é o último. Na verdade, o último não chega, né, gente? É só o ciclo da vez. Eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive é que é cíclico e que é o aprendizado da vez e que é contínuo e que não acaba nunca. E qual é o da vez? O meu corpo físico. Neste momento, o meu grande chamado, meu grande aprendizado é, ok, hoje eu sou a versão que eu quero da Adriana, hoje eu tenho a vida que a Adriana quer, essa nova versão, então agora eu vou olhar para o meu corpo. E aí, não tá sendo barbada, como nenhum dos outros ciclos foi. Doença, o corpo chamando, dores, mal-estar, tontura. Eu sou uma mulher que tem muita enxaqueca, muita tontura, sou muito mental, muito aqui em cima. Tá sendo super desafiador. Esse do corpo físico tá me ensinando limite. A sexta fase que eu, assim, resumidamente tentei mostrar para vocês nesses vídeos, é o quanto esse do corpo tá me ensinando sobre limites. Limites do que, o que vale a pena. Qual preço tu paga por essa escolha, né? A idade faz esses pensamentos virem. Quando a gente é jovem, a gente é workaholic, faz tudo, bebe tudo, come tudo e parece que é de graça, não tem um preço a ser pago. Quando tu fica mais madura, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tu entende que não é de graça, que tem um preço a ser pago. E hoje o meu corpo está me ensinando e me convidando a fazer escolhas. Então hoje eu vejo que as minhas escolhas não são só pela minha alma. Também é sobre essa ferramenta que me carrega nessa vida, que me traz aprendizados nessa vida. Ele é meu parceiro dessa jornada, o meu corpo. E é por causa dele que eu vim fazer os vídeos, porque no mês de julho eu vou me afastar da rede social, vou pegar férias. Ele tá berrando, ele tá pedindo por exclusividade, por descanso, por olhar para ele. E se eu trilho a minha jornada, eu respeito o meu chamado. Se o meu chamado é espiritual, se o meu chamado é a família, se o meu chamado é o descansar, eu tenho que acolher. Porque se eu ensino você a acolher você, é porque eu me acolho também. Estamos juntas na jornada.